Então tá, pessoal, estamos com mais um Saia da Matrix. Então hoje eu vou dar continuidade à minha série sobre economia. Lembrando que no episódio passado eu falei um pouquinho sobre o início da história da economia, com as primeiras teorias econômicas, dei só uma pequena pincelada ali de introdução, e depois falei um pouquinho sobre o funcionamento da moeda e do Banco Central nos dias de hoje. Hoje, gente, eu vou começar falando de um período da economia que a gente chama de período de ouro da teoria quantitativa da moeda, que é um período que vai de mais ou menos 1871 até 1914. Foi um período de prosperidade e de estabilidade do modelo econômico, o período do chamado padrão ouro, onde a moeda era uma mercadoria. O ouro era utilizado para finalizar as transações do comércio internacional. Esse período vai começar a mudar a partir de 1913, com a fundação do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Ele surgiu a partir da união de uma federação bancária dos Estados Unidos. Isso ainda como reação da grave crise econômica que o país atravessou em 1907. Originalmente, os bancos recebiam ouro em custódia e assim podiam fracionar a sua reserva, naquilo que no primeiro vídeo eu chamei de sistema de reserva fracionada, mas que nós também podemos chamar em economia de multiplicador dos depósitos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o chamado Banco Central Clássico, ou Banco Central da Economia Clássica. No Banco Central Clássico, gente, nós partimos do pressuposto da teoria quantitativa da moeda. Essa teoria ela é bastante simplificada e entende que a macroeconomia é a soma das microeconomias. E em microeconomia nós trabalhamos com preços relativos. Se escolhe uma mercadoria como numerário para se estabelecer como unidade de conta. Na economia clássica, essa mercadoria era o ouro. Sendo assim, a moeda é uma mercadoria como outra qualquer, e por isso obedece à lógica. Quanto mais mercadoria, menor o valor. Portanto, diluir a mercadoria, ou seja, fracionar a quantidade de ouro em cada unidade de papel moeda, gera exclusivamente inflação. Hoje em dia esse conceito não funciona mais, porque nós vivemos uma economia de puro crédito. Pure Credit Economy, é assim que nós chamamos a nossa economia hoje em dia. Nós vamos ver ao longo da série que, por exemplo, Lucas, que é um economista de Chicago, vai introduzir um modelo de expectativas racionais. Propõe o controle da base monetária. Nós vamos explicar melhor esses conceitos ao longo da série. Mas, por enquanto, que nós estamos falando ainda desse período clássico da economia, nós temos que entender o seguinte. Em cada momento de crise econômica, como a moeda era ouro, havia uma corrida pelos saques em espécie, mas espécie não é em moeda, é em ouro. E isso provocava crise no modelo econômico, onde os bancos centrais dessa época, principalmente o Banco da França e o Banco da Inglaterra, tinham que socorrer as instituições financeiras para garantir a vitalidade da economia. Para tentar ilustrar um pouco melhor essa situação, vamos pensar no caso brasileiro na época do Segundo Reinado. Durante o Segundo Reinado, o Brasil tinha uma grave crise de liquidez, de fluidez das trocas comerciais, porque faltava moeda. Era uma moeda padrão ouro, e como o Brasil tinha um pequeno lastro de ouro, não conseguia produzir mais moeda, porque se fizesse isso, o único resultado imediato seria a inflação. A nossa economia do período do Segundo Reinado ela tinha uma questão de sazonalidade. Portanto, quando se tinha que financiar a safra do Nordeste, se demandava uma grande quantidade de moeda que não havia, justamente porque também era necessário financiar a safra do Sudeste. Esse vai ser um dos problemas que vai ocasionar a crise entre o Dom Pedro II e o Barão de Mauá, que foi o grande empreendedor brasileiro desse período. Logo depois, na transição do Império para a República, Rui Barbosa, que vai ser o nosso primeiro-ministro da Economia, vai ter a clareza desse problema, da escassez de meios de pagamento. Sendo assim, ele idealiza a política do encilhamento, que era uma política onde transformava o meio de pagamento brasileiro numa moeda fiduciária. A ideia era, através de um estímulo ao investimento, agregar valor e assim reverter o processo inflacionário ocasionado pela transição da moeda mercadoria para a moeda fiduciária.
O problema é que naquela época, início do século XX, a moeda fiduciária ela ainda não era estabelecida no mercado internacional. E como a moeda era ouro, nós vamos ver que não adianta promover uma desvalorização da moeda se no mercado internacional o ouro ainda é a unidade de troca. Nesse sentido, o reflexo da política do encilhamento do Rui Barbosa foi somente a inflação. O Banco Central clássico da economia não admite dívida pública. Isso é uma heresia em economia durante esse período. E nós temos que ter em mente uma outra situação. Hoje e sempre, o dinheiro, o papel moeda, ele é um representante do valor. Ele é uma figurinha, ele pode ser multiplicado. Ele é multiplicado hoje em dia e era multiplicado pelos bancos, mesmo naquela época, onde o princípio dos bancos era servir apenas como uma reserva de custódia, que é o grave problema do sistema bancário até hoje, que é o sistema de reserva fracionada, que a gente também pode chamar de multiplicador dos depósitos. Esses problemas eles vão começar a se tornar cada vez mais evidentes na economia, e isso vai ficar absolutamente claro a partir da grave crise instalada na economia a partir de 1929. A partir de então, começa a ganhar espaço dentro da economia as ideias de John Maynard Keynes, que vai trazer uma outra ideia, e a ideia que eu vou introduzir a partir desse momento no vídeo. O Keynes, ele cria um modelo complexo aonde ele entende que o investimento vai ser a função necessária para resolver os problemas econômicos e que isso depende da quantidade de meios de pagamento. Assim, passou a se trabalhar com uma interpretação gráfica da teoria geral do Keynes, que nós vamos conhecer como modelo ISLM. O modelo ISLM ele foi inicialmente trazido pelo economista John Hicks e é uma interpretação gráfica cartesiana da teoria geral do juro, da moeda e da renda, do Keynes. ISLM significa Investment Saving, Liquidity, Preference, Money Supply. E depois esse modelo vai ser adaptado, chamado modelo Mundell-Fleming, ou ISLM-BP, para modelos de economia aberta. Antes de mais nada, isso acaba introduzindo definitivamente a ideia de moeda como dívida pública. Então, a dívida pública se transforma num instrumento flagrante para a existência de meios de pagamento. O modelo ISLM ele busca ser uma teoria geral. A teoria geral busca contemplar aquilo que a economia clássica havia produzido com um novo modelo apresentado pelo Keynes. E segundo essa nova teoria geral, é necessário que a moeda, porque a moeda a partir de então ganha um papel fundamental na economia, é então necessário que a moeda tenha todas as características descritas pelo modelo keynesiano. A moeda, no modelo clássico econômico, ela não tem grande relevância. Não foi produzido uma teoria específica sobre a moeda. A moeda é tratada como uma mercadoria e, portanto, as teorias econômicas clássicas abordam a moeda como abordam as demais mercadorias. Para a gente conseguir entender um pouquinho dessa teoria geral, que eu não vou explicar aqui a parte matemática, a parte gráfica, a ideia desse vídeo e dessa série de vídeos é fazer com que leigos consigam entender um pouquinho de macroeconomia. A ideia central é trabalhar com dois fatores: demanda agregada e oferta agregada. A demanda agregada é a soma do consumo de demandas de toda a economia, do setor privado. É um fluxo de demanda. É a demanda de bens de consumo mais a demanda por investimentos. Existe na economia um ciclo entre famílias e empresas, onde as famílias se organizam para constituir empresas, e estas empresas servem para atender a demanda das famílias e garantir meios de pagamento, garantir a renda, enquanto que a oferta agregada é a produção. Então, para a gente entender esse modelo, a gente tem que saber do seguinte: como que a moeda afeta a demanda agregada. Primeira coisa, gente, o consumo é uma função da renda e o investimento é uma função da taxa de juros. Então, investimento é uma função da taxa de juros real, que é a taxa de juros nominal menos a variação da inflação esperada menos a taxa de inflação esperada. Isso
no modelo atual. Porque os primeiros modelos de SLM, o investimento era apenas uma função da taxa de juros. Gastos do governo e impostos são variáveis exógenas ao modelo ISLM. Portanto, demanda agregada só pode ser afetada pela taxa de juros nominal. Essa transição ela não é fácil, porque no mundo clássico, gente, existe uma racionalidade absoluta. Nós não nos iludimos com o dinheiro, nós não trabalhamos para ganhar dinheiro. Se trabalha para atender necessidades individuais. Não se observa o salário nominal, apenas o salário real. E o salário real, essa era a ideia, pelo menos desse período, ele era aferido, vamos dizer assim, na quantidade de coisas que eu poderia ter através daquelas unidades de meios de pagamento. O consumidor do mundo clássico, devido às suas curvas de indiferença, ele opta entre mais farinha ou mais ponte. Isso nós vamos falar mais para frente, na chamada teoria da utilidade marginal decrescente. Guarda isso aí, nós vamos falar disso aí mais para frente. Bom, mas seguindo a lógica da tabela ISLM, portanto, tanto consumo quanto investimento podem ser funções da disponibilidade de meios de pagamento. E aí a gente pode fazer um parênteses para falar da teoria do ciclo de vida, que é uma representação da inclusão da função consumo, porque traz a ideia da expectativa de crédito. No ciclo de vida de cada um, existe uma expectativa de ganhos, uma expectativa de crédito. Logo, se você tiver disponibilidade de crédito para jogar com essas expectativas de ganhos futuros, você pode aumentar a sua margem de investimento, embora isso ainda não aparecesse nesses primeiros modelos ISLM. Então vamos recapitular. Demanda agregada é igual consumo mais investimento mais gastos do governo menos os impostos. Hoje em dia, nos modelos de economia aberta, a gente ainda acrescenta a balança comercial, ou seja, a diferença entre exportações e importações. Então isso é o que a gente chama de fluxo de demandas correntes, que vão ter impacto direto sobre o produto interno bruto, que é a soma de toda a produção corrente da economia. Isso não vai fechar com a teoria quantitativa da moeda, aonde M igual a KPY, ou seja, M, moeda, é igual a K, que é a função, de PY, que é a renda nominal. Portanto, moeda é uma função da renda, onde você vai ter produtos versus nível geral de preços. Lembrando que para os clássicos, moeda é instrumento de troca e meio de pagamento. E só, mais nada. Modelos clássicos não têm moeda, tem mercadoria. Clássicos estudam a economia baseadas em necessidades de consumo e não em expectativas de consumo futuro. Então Keynes introduz uma mudança onde M, moeda, igual a uma função da renda, KPY, mais a liquidez, que é uma função do juros. Portanto, para Keynes, M igual a KPY mais L de I. Lembrando que I são juros nominais. Então, M, moeda, é uma função da taxa de juros. E L, nessa equação, representa liquidez. Então, gente, por que é racional guardar dinheiro? Que é uma coisa que para os clássicos não é cabível. Porque existe o risco e porque se pode especular com os juros futuros. É o que a gente chama de demanda especulativa da moeda. Então, a liquidez afeta a demanda agregada. E os juros dependem da oferta de meios de pagamento, que é uma suposta constante. Então, juros determinam o investimento e o investimento determina a demanda agregada. No modelo ISLM, a liquidez, ou seja, a quantidade de meios de pagamento em circulação,
afeta a demanda agregada através dos juros e só. Isso nos primeiros modelos, que eram modelos mais simplistas, porque não se fala em expectativa de inflação. Portanto, I, juros nominais, igual a R, juros reais. Agora vamos falar um pouquinho da oferta agregada, que é a produção. Em princípio, não tem relação com a oferta de meios de pagamento no modelo clássico, aonde os preços são sempre flexíveis, são preços relativos. A gente tem que lembrar que no mundo clássico o que existem são preços relativos, aonde a demanda determina a oferta. Então, sem aumento real do valor do salário, a demanda fica inalterada e não há necessidade do aumento da oferta. Ou seja, sem aumento real do poder de compra do salário. Lembrando que o salário ele é visualizado através do seu poder de troca, ou seja, através do sistema de preços relativos. No modelo ESLM, o W, ou seja, os salários, eles são constantes. Salários fixos. Então, com salários constantes, se aumenta a oferta de meios de pagamento e aumenta a demanda agregada. Só não aumentam os salários. A rigidez dos salários faz com que a demanda agregada seja sensível ao nível geral de preços. Então, isso se chama ilusão monetária. A ilusão monetária é justamente essa ideia que os trabalhadores não percebem a inflação. E no mundo clássico isso não existe. Eles não conseguem compreender a ilusão monetária causada pela rigidez dos salários. Porém, a rigidez dos salários é facilmente justificada, porque os salários eles são previstos em contrato, eles têm reajustes pré-determinados, reajustes fixados anualmente, semestralmente, ou a cada reorganização do próprio contrato. Ou seja, na prática, o que o Keynes percebeu é que o trabalhador não vê o seu salário de maneira relativa, e sim vê o seu salário de maneira nominal. Então, a política monetária afeta, sim, a demanda agregada. Se mudarmos os juros nominais, afeta a oferta agregada. Se houver estabilidade dos salários, ou seja, salários rígidos. Se os juros caem, aumenta a demanda de investimentos, aumenta a demanda agregada. Oferta agregada só vai aumentar se os salários forem rígidos e não aumenta se os salários forem flexíveis. Esses modelos de SLM eles começam a ser introduzidos nos bancos centrais lá por volta de 1930, ainda como reflexos da grande crise de 1929 dos Estados Unidos. A justificativa, gente, para que exista ilusão monetária é que os trabalhadores eles não são o que a gente chama em economia de traders. Eles não estão amplamente ligados ao mundo econômico, eles não conhecem os modelos econômicos, eles não conseguem perceber a corrosão do seu próprio salário através da inflação. E o importante que a gente entenda desse modelo keynesiano é que a inflação ela se torna algo necessário para a recuperação da economia capitalista. Ou seja, nós vamos causar alguma inflação para salvar o desemprego, que, como eu falei no primeiro dia, é uma das principais preocupações macroeconômicas. Assim, nós teríamos a fórmula para o aumento da oferta agregada, que é o que, na prática, resolve o problema do desemprego. E isso é possível devido à demora no ajuste dos salários, provocando ilusão monetária. Isso vai gerar uma série de críticas, porque nessa demanda por investimentos, Keynes propõe que o governo supra a demanda que falta. Hayek, por exemplo, da escola austríaca, vai fazer uma crítica dizendo que essa política vai provocar distorções no modelo econômico, de modo que se desenvolveriam as forças produtivas erradas, porque não seria a lei de mercado natural, lembrando que para os clássicos essa palavra natural ela é muito importante, não seria então um crescimento natural da economia e isso provocaria distorções.
Mas a gente tem que entender que, à época, o grande desafio era superar o desemprego, que estava muito elevado justamente por essa crise de capacidade de consumo. Então, a oferta agregada não conseguia crescer, o que pressionava por demais o desemprego. O Keynes vai reagir a essa ideia do Hayek dizendo que se nós esperarmos, sim, porque o Hayek vai dizer que a solução é apenas esperar. Keynes diz, se nós esperarmos, nós estaremos todos mortos, justamente pela grave crise de escassez que atravessaríamos. Porque com a falta de fluidez, com a falta de crédito e com a falta de demanda, não havia como reativar a cadeia produtiva. Também vai ter como crítica o que nós chamamos de efeito Pigou, que diz, olha, se há deflação, as pessoas se sentem mais ricas e assim consomem mais. Ele diz isso para tentar contrariar o Keynes. Essa hipótese ela nunca se mostrou provável. Ela nunca foi comprovada de maneira empírica. Nós vamos ver que hoje, no chamado modelo de expectativas racionais, introduzido lá pelo Lucas, também não há ilusão monetária, mas é por um outro sentido e nós vamos falar disso depois. Justamente porque os bancos centrais hoje, Europa, Estados Unidos, trabalham com uma taxa nominal de juros muito baixa e mesmo assim não conseguem aumentar a oferta agregada. Porque acontece o que nós chamamos de preferência pela liquidez. Eles optam pela preferência pela liquidez ao risco do investimento. Então, se os bancos retêm dinheiro por causa da taxa nominal de juros, acaba que a taxa real de juros não cai. E, portanto, não aumenta a oferta agregada. É uma interessante discussão. Por exemplo, há quem defenda que, nesse caso, são necessários bancos públicos para que, em momentos de crise, onde existe essa natural preferência pela liquidez dos bancos, esses bancos públicos possam emprestar o dinheiro necessário para aumentar a oferta agregada e, assim, resolver o problema do desemprego. A preferência pela liquidez é um entrave ao modelo keynesiano. O Keynes também trata dessas coisas, por isso que é um modelo tão abrangente, por isso que é um modelo capaz de ser ressignificado, e por isso que até hoje ainda tem grandes economistas que se apropriam desse modelo, evidentemente com as suas devidas adaptações para os dias de hoje. Keynes diz que é o governo que tem que gerar essa demanda agregada que o setor privado não é capaz de gerar nestes momentos de crise. Então, ele introduz a concepção do déficit público. Ou seja, o governo vai gastar mais do que arrecada. Então, a incapacidade do setor privado de aumentar a demanda agregada deve ser compensada por investimentos estatais. Quando o governo faz gastos, ele injeta na economia dinheiro que é multiplicado pelo multiplicador de depósitos, agindo em efeito cascata na economia, como uma PG de razão menor que 1. Portanto, um pequeno gasto do governo se transforma num grande ganho em forma de investimento que vai aumentar a oferta agregada. Então fica claro que o que determina a vitalidade da economia para o modelo keynesiano são os investimentos, que são influenciados pela taxa nominal de juros e pela taxa real de juros. Mas além dessas taxas, Keynes vai dizer que existe um outro fator que ele chamou de animal spirits, ou humores animais, uma tradução livre minha, vamos dizer assim. Que eu consigo compreender essa ideia como o otimismo ou pessimismo do agente econômico em relação à estabilidade da economia e à vitalidade da economia. Ou seja, é o fator subjetivo do investidor, que também não pode ser desprezado, já que a economia é uma ciência humana. É uma discussão, gente, que nós vamos ver ao longo da série, ela vem acontecendo em espiral, onde toda nova síntese se transforma numa nova tese, e assim a gente vai seguindo sucessivamente. Os clássicos vão reagir a esse modelo keynesiano, afirmando que os trabalhadores não passam por ilusão monetária. Eles dizem que não adianta o governo fazer gastos, porque o mercado logo entende que vai haver inflação e, portanto, não aumentam o consumo. Sendo assim, não afeta a oferta agregada. Para os clássicos, gente, política monetária ou fiscal
ou atrapalha, porque distorce a economia, ou, na melhor das hipóteses, é inócua, não serve para nada. Essa é a grande discussão que nós vamos ter entre os neoclássicos, que são, na verdade, os keynesianos, que defendem esse modelo que eu estou falando até agora, e os monetaristas, que vão resgatar as ideias dos economistas clássicos, sobretudo um camarada chamado Milton Friedman, da Escola de Chicago. A gente pode falar ainda um pouquinho sobre câmbio dentro do modelo ISLM. E aí nós vamos ter dois sistemas. O sistema que eu vou chamar de sistema de câmbio fixo e o sistema que eu vou chamar de sistema de câmbio flutuante. Isso no modelo ISLM de economia aberta. Esse regime de taxa cambial fixa, que vai até 1971, é um modelo de moeda mercadoria, de moeda ouro. Nesse modelo de moeda ouro, vamos fazer o seguinte exemplo. O Banco Central vende uma quantia de dólares fixadas em reais, por exemplo. Ele compra títulos para aumentar a base monetária, como eu expliquei lá no primeiro vídeo. Ou seja, aumentando a base monetária, aumenta a demanda agregada, pela teoria keynesiana. E a gente tem que lembrar que a taxa de juros é que vai afetar a demanda agregada. Então, nesse caso, a taxa de juros brasileira ela é igual à taxa de juros internacional mais um prêmio de risco, né, porque o Brasil não é a Suíça, mais a expectativa de desvalorização cambial. E esse é o ponto. No regime de moeda ouro, você não tem essa expectativa de desvalorização cambial. Então, nesse caso, quando o Banco Central diminui a taxa nominal de juros ao nível mais baixo que a taxa de juros internacional, e ele tenta expandir a base monetária comprando títulos públicos em operações de open market, por exemplo, o mercado compra moeda estrangeira, o que acaba forçando a base monetária para baixo, tornando essa política absolutamente inócua. Sendo assim, nesse caso, a política monetária não vai produzir efeitos. Então vejam, gente, um câmbio fixo, uma taxa cambial fixa, com mobilidade internacional de capital, acaba se obtendo o mesmo resultado de uma moeda ouro, mesmo a moeda não sendo ouro. No caso que eu vou chamar de caso B, o caso de câmbio flutuante. E aí nós temos resultados poderosos para a política cambial. Se aumenta a base monetária, os juros nominais caem. Então, ocorre a desvalorização do câmbio. Se incentivam as exportações e se dificultam as importações, porque se compra dólar para mandar para o exterior. Então, a desvalorização do câmbio via expansão da base monetária aumenta o investimento, ou seja, aumenta a demanda agregada. E também estimula uma balança comercial favorável. Veja, vamos para a equação. DA, ou seja, demanda agregada, igual ao consumo mais o investimento mais os gastos do governo menos os impostos mais o resultado da balança comercial. Portanto, a desvalorização cambial provoca um aumento de dois fatores importantes nesse ponto. Aumenta o resultado da balança comercial e aumenta o investimento. Portanto, aumenta a demanda agregada. E a gente já notou que quando ocorre aumento da demanda agregada, ocorre aumento da oferta agregada, o que soluciona o problema de desemprego. Esse modelo foi muito forte. E ele aconteceu em maior ou menor escala em todo o planeta a partir de 32, mais ou menos. Muitos teóricos da economia vão fazer críticas. Por exemplo, de Chicago, economistas como Harry Johnson e Milton Friedman vão acusar o Keynes de ter criado um modelo extremamente complexo para resolver a questão de uma maneira extremamente simples. Eles resumem todo o modelo keynesiano a uma desvalorização cambial. Porque, de todos os efeitos provocados pelo modelo keynesiano, o efeito que provoca o maior impacto para tirar o planeta da crise foi a desvalorização cambial. Portanto, para Friedman,
A desvalorização cambial foi muito mais importante que os gastos do governo para recuperar o capitalismo durante o New Deal. Gente, a gente tem que entender uma coisa, o Keynes ele vai propor o fim do padrão ouro. Isso não está explícito na obra dele, mas isso está lá. Dá para entender se a gente fazer uma análise complexa da teoria geral. Foi a desvalorização cambial promovida pela mudança do lastreamento da moeda que causou a recuperação da economia do capitalismo. Quando os monetaristas usam esse artifício, eu quero chamar a atenção para um outro dado que vai ser importante para o restante da série. Monetaristas, clássicos, novos clássicos, enfim, os economistas conservadores, eles se utilizam de uma metodologia que a gente chama de positivismo instrumental. O positivismo instrumental funciona da seguinte maneira. Você tem uma premissa e você tem um resultado. Se você consegue chegar nesse resultado através dessa premissa, já basta. Você não precisa testar se outras premissas que estão chegando a esse resultado. Se você tem uma ideia de uma premissa e você tem um resultado, e se essa premissa ela responde a essa pergunta, você não precisa testar se existe a influência de outras premissas que você está negligenciando para ver se esse resultado é produzido exclusivamente pela premissa que você identificou ou se esse resultado ele não é necessariamente produzido pela premissa que você especificou, e sim por outras premissas que você negligenciou. E isso é uma crítica severa que é feita à metodologia dos economistas conservadores. Vejam, o Keynes ele recebe essa crítica a posteriori do Friedman, e ele não pode se defender. Os defensores do Keynes vão dizer que isso é fruto do positivismo instrumental que o Friedman está usando. Não é apenas a desvalorização cambial, e sim um conjunto de premissas que tirou a economia capitalista da crise. É verdade isso ou não? Nós não sabemos. Há quem defenda que sim e há quem defenda que não. Nós vamos ver ao longo da série que esse é um dos debates centrais da economia há pelo menos 100 anos. E eu não quero com essa série resolver esse problema. Afinal de contas, se eu conseguisse resolver esse problema, provavelmente eu ganharia um Nobel de Economia. Não, não é isso. Eu quero apenas fazer uma série de vídeos com um embasamento mais técnico para que vocês consigam entender que esses debates que nós temos hoje na rede, eles são muito superficiais e eles negligenciam uma série de fatores que já são consagrados dentro dos modelos econômicos. O Friedman, por exemplo, ele vai tentar trazer de novo a teoria quantitativa da moeda, que é a teoria justamente que os modelos ISLM vêm se opor. Friedman quer, inclusive, reestabelecer o padrão ouro. E ele vai ter influência no Federal Reserve, que vai oscilar nesse momento. Que ele sai do padrão ouro, depois ele acaba voltando e só sai em definitivo em 1971, quando isso já não era mais praticado praticamente em nenhum lugar do mundo. Gente, no modelo keynesiano, a poupança é uma função da renda. Vai ter um pouco de influência da taxa de juros, mas basicamente é uma função da renda. Os clássicos veem a poupança como uma função da taxa de juros. Isso é o que justifica essas posições mais conservadoras dos bancos centrais de manterem uma taxa de juros elevada. O que o Keynes diz é que não há justificativa para defender que a poupança seja uma função dos juros. Segundo ele, os juros apenas vão determinar aonde o agente econômico vai alocar o seu capital. Se ele vai ter preferência por fluidez, se ele vai querer comprar um imóvel, se ele vai optar pelo investimento. A justificativa é que quanto maior os juros, mais as pessoas poupam. Mas na real, essa taxa não é sensível. Por quê? Nas duas extremidades, isso não afeta. Para os muito pobres, não vai ser a taxa de juros que vai determinar o que eles vão conseguir poupar. Eles vão gastar praticamente tudo o que eles conseguem ter de renda. E nos muito ricos isso também não acontece, porque eles podem diversificar a sua carta de investimentos. Ou seja, os juros vão determinar apenas aonde as pessoas vão colocar o dinheiro. Tá ok, pessoal? Eu sei que esses temas são bastante complexos, mas eu estou tentando qualificar esse debate, sobretudo por causa dessa onda de
economistas de YouTube que eu vejo, onde as teorias econômicas são tratadas de uma maneira tão simplista e tão superficial que acabam provocando, sobretudo nos mais jovens, uma ilusão de que é com soluções simplistas que nós resolvemos problemas complexos. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, ele já está ficando muito longo e o objetivo é não ter vídeos tão longos e sim fracionar essa série. E como eu falei no primeiro vídeo, daqui a uma semana ou 10 dias eu pretendo estar dando continuidade com o terceiro vídeo da série. Portanto, se você não viu o primeiro vídeo, eu vou pedir que você assista para entender esse. Tá linkado lá no primeiro vídeo uma série de vídeos que eu fiz sobre sistema monetário. Também recomendo mais uma vez que vocês assistam para ajudar a compreender melhor essa série toda de vídeos. E para quem gostou, eu vou insistir, dê um like no vídeo, se inscreva no canal, ajude a divulgar o Saia da Matrix. Então, por hoje é só, pessoal. Falou, valeu, até a próxima.